Boa noite, amigos queridos do Jardim dos Ipês. Venho agora conversar com vocês, mas para abordar um assunto de natureza diversa daqueles que eu normalmente tenho me interessado. Vamos enveredar um pouco pelos conceitos da atividade política, da ciência política, né? Eu vou tomar como base para este nosso encontro um dos meus arquivos, né, das minhas arquivados, guardados. Me desculpem, mas eu cometi uma falha porque eu não anotei a data da edição do jornal, mas já deve ter sido publicado, acredito que há cerca de 6 anos, por aí, né? O autor chama-se Rinaldo Barros. Ele é professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e é dirigente de um partido político. O seu e-mail, a sua publicação, ele tomou como título Eleitor, Vítima ou Cúmplice? Veja aqui, o título ele já nos leva a um conceito dúbio, né? Vítima ou cúmplice. Eu vou tentar aqui levar até vocês, vou tentar interpretar, procurando ser o mais fiel possível ao que o Rinaldo Barros publica, né? Ele se recorda de uma análise que foi feita sobre o caráter do povo, ou melhor, ele diz que um dia desses ele escreveu uma análise sobre o caráter do povo brasileiro e ele inspirou-se na obra de um autor chamado Mário de Andrade, Macunaíma. Macunaíma era o herói, o típico herói brasileiro, sem nenhum caráter. Essa obra foi para simbolizar a essência psicológica que no seu pensamento compõe a argamassa histórica e social do povo brasileiro. Olha o conceito que ele emprega, a argamassa social e política do povo brasileiro. A argamassa nós sabemos que é aquela composição dos elementos químicos, né, que vai formar uma amálgama que é utilizada na construção, na edificação dos edifícios, das casas. Naturalmente que essa argamassa ela se solidifica e uma vez solidificada, como desfazê-la, como diluí-la, né? É difícil. Então ele faz essa comparação para simbolizar a essência psicológica que compõe a argamassa histórica e social do povo brasileiro. E ele vai um pouco mais além. Ele se refere a Freud, como diria Freud, que viveu entre 1856 e 1939, considerado o pai da psicanálise. Instaura o super-homem
o superego coletivo e que dá origem à cultura e à identidade de uma nação. Olha como isso é importante, amados. Pois bem, aí ele diz que esta semana um amigo pediu para que ele escrevesse sobre a atual realidade das relações entre os políticos no afã de consolidarem as alianças para as próximas eleições. Alianças nas quais a desconfiança mútua reina absoluta. Sabem do que são capazes. Então, amados, vejam que o político faz a aliança, busca as alianças, mas mesmo sob essa forma de aliança, a desconfiança não deixa de existir. Talvez isso seja a tal argamassa de que o autor se refere. No caso aí, a argamassa do caráter e do modo de ser dos políticos profissionais. Então, ele, de uma maneira muito ética e muito cuidadosa, ele diz, sem querer ofender e nem atacar quem quer que seja, apresento apenas hoje uma pesquisa qualitativa do IBOP, Instituto Brasileiro de Opiniões e Pesquisas, que teve como resultado a constatação ligada à obra Macunaíma, disfarçado do jeitinho ou da lei de Gerson. Quer dizer, noções, conceitos que alimenta, povoa, está no imaginário do mundo político aqui em nosso país tropical. Ele usa até uma expressão interessante, uma expressão reduzida a patropi, país tropical. Então, ele diz assim, não é à toa que as CPIs do Mensalão, dos Bingos e outras estão acabando melancolicamente em pizza e sem provocar qualquer comoção na sociedade. Tudo fica dentro da normalidade. Aí caberia uma pergunta. Por que esses fatos acontecidos em nosso país, desde a época do Mensalão, dos CPIs, eles terminam em pizza, uma expressão magistralmente criada, não sei por quem, para demonstrar que, na verdade, a quantidade imensa de palavras, discursos, debates e discursos inflamados, né? Verberações, né? Na tribuna, de nada adianta, porque a população sabe que aquilo vai dar em nada, como de fato, segundo alguns autores, realmente resultou em nada. Então, não é à toa que, na expectativa de que a opinião pública brasileira não aceitasse esta normalidade, entre aspas, expectativa de que haveria uma tomada de consciência, de que a população brasileira, os eleitores, forçariam, pressionariam para que nosso país mudasse
a sua face, o seu rosto, e a classe política então se revestisse do seu verdadeiro papel de guardiões da transparência, da lisura, da honestidade, dos atos praticados durante a sua atividade política. Então, ele faz referência a uma pesquisa inédita do IBOP, e uma pesquisa cujo resultado não é dos melhores, dizendo ele que revela que o eleitor brasileiro é conivente com a corrupção política e que a falta de ética não é um problema apenas da classe dirigente. Vejam como isso é contundente. Ele chega a numerar, diz assim: 75% dos brasileiros afirmam que cometeriam um dos atos de corrupção listados na pesquisa se estivesse no lugar dos políticos denunciados. Vejam como isso é algo realmente assustador. Ora, ao imaginar que poderia cometer um desses atos, o eleitor provavelmente é tolerante com o político que pratica esse ato. Explica a cientista social Silvia Servilaine, diretora de atendimento do IBOP, opinião responsável pelo trabalho. O estudo revela também ainda que a transgressão de leis para obter benefícios materiais pessoais é uma praxe na sociedade. Essas infrações ocorrem na sociedade como um todo. E diz assim: é importante deixar de demagogia e parar para pensar no que é preciso fazer para aumentar a ética no país, conclui Silvia. Há alguns componentes interessantes. Apesar de amplamente disseminado na sociedade, a tolerância à corrupção é menor entre as mulheres, os mais velhos e os menos escolarizados, e os de menor escolaridade, o que nos aponta um caminho, uma luz. Mas também alerta para a tragédia da contaminação da juventude mais escolarizada pelo vírus da ausência de valores morais. Lamentável. Este é um tema a ser mais estudado, porque em termos de valores estamos ensinando, o que estamos ensinando em nossas escolas? Ela faz essa pergunta. Afinal, o que a nossa juventude mais escolarizada está assimilando nas escolas? Paralelamente a tudo isso, os partidos políticos em estado de agonia ética e em processo de esfacelamento, as circunstâncias políticas apontam para o surgimento de um grupo populismo no Brasil, do surgimento de um novo populismo no Brasil. Aí ela cita de uma maneira bem clara a doutrina do lulismo acima dos partidos e das coligações. Então, como consequência, nessas eleições, a maioria dos eleitores será pragmática. As razões do voto serão ditadas pelos benefícios que cada um recebeu ou poderá receber. Ou seja, a troca do voto, a venda do voto por um benefício individual.
E a visão do que é melhor para o país dependerá da ética, da ótica que cada um tem do Brasil. E será filtrada pelos próprios interesses. Existe-se ainda que a abstenção será alta e o número de votos nulos será bem maior. Resumo da ópera, diz o autor do artigo. Tirando uma pequena minoria, seria utópico, seria uma ilusão, achar que aqui no Patropi, no país tropical, a maioria das pessoas vota pensando no interesse coletivo. O eleitor é cúmplice e vítima a um só tempo. Cá do meu campo, desconfio que somente quando se eclodirem levantes descontrolados das massas urbanas, famélicas e enlouquecidas, com saques e muito sangue derramado, surgirá novamente uma perspectiva de reconstrução da vida com ética e uma nova utopia. Ou não. Talvez tudo isso seja o início de um novo ciclo histórico inusitado, uma espécie de populismo de alta tecnologia, combinando o poder da mídia com o carisma do Lula. A ver. Aí termina aqui então o artigo do autor Rinaldo Barros. Amados, então ao lermos o teor de um artigo como este, ficamos a pensar, a meditar sobre o futuro. O futuro como sendo uma das fases inseparáveis da linha do tempo. O passado, o presente e o futuro. O presente, o momento da existência, do que acontece. Com probabilidade daqueles que vivem no presente, trabalharem, construírem para um futuro melhor. O passado, já no seu tempo finito, sem perspectivas nenhuma mais de reconstrução. Entretanto, eu penso que o passado, ele deixa marcas, o passado deixa trilhas, deixa pistas, deixa indícios do que foi escrito, do que ocorreu. E aqueles que estão no presente, se pararem um pouco para pensar, se abstiverem um pouco de todas as atrações envolventes do presente, pararem um pouco para pensar, olhar em volta de si mesmo, olhar o que acontece ao derredor da sua existência como cidadão, como indivíduo,
e pensar o conjunto de todo um grupo, de uma sociedade, e pensar por que tal forma de desajuste do agir, do politicamente incorreto existe e persiste. E a partir desta interrogação, por que o politicamente incorreto persiste? Existe e persiste. O que eu posso fazer para ajudar a mudar esta realidade indesejada? Então eu penso que se nós, cidadãos brasileiros, fizermos estas reflexões ou estas introspecções para depois refletirmos sobre a forma de como poderemos ajudar a transformar essa realidade, eu penso que nós já estaremos contribuindo para a mudança no futuro. Entretanto, porém, se não nos detivermos nesse espaço da linha do tempo chamado presente, para refletir o que acontece em nossa volta e simplesmente ignorarmos o que acontece, nós nada escreveremos na história da nossa linha do tempo. É evidente que nós compreendemos que nos períodos da formação humana, eles trazem em si mesmo as suas formas e maneiras de pensar e de agir. O jovem, o adolescente, quase sempre querendo viver intensamente o seu momento, o seu vigor, a sua juventude, ele pode pensar que o importante é viver a vida, ou como se diz, é gozar a vida. Mas aí cabe uma pergunta: o que é gozar a vida? Então essas minhas reflexões não estão aqui absolutamente construídas sob a batuta do julgamento, não. Porque eu, como tantos outros, também fomos jovens, fomos adolescentes, vivemos o nosso tempo descompromissados, livres, vivendo a nossa juventude, os momentos belos da vida, sem preocupações. Mas a juventude passa e chega o momento em que nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos responsáveis por este pedaço de chão que nós habitamos. Nos tornamos responsáveis pela sociedade que nós estamos ajudando a construir. A partir do momento em que constituímos famílias, que nós escolhemos aquela que vai ser a companheira do lar, os filhos que vão vir, e a partir daí nós não podemos mais
permanecer naquela vida fugaz, ou seja, naquele modo de viver como se nada de inconveniente estivesse acontecendo. Se faz necessário que tomemos consciência do que se passa em nossa volta. E se tivermos oportunidades, se tivermos estímulos, né, para ajudar a construir um bairro melhor, uma cidade melhor, cabe-nos refletir, pensar e nos unirmos àqueles que se identificam